Vamos ler 1 Coríntios 10, por favor. Todos acharam? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da pedra espiritual que era Cristo Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E isto como foi naquele período do bezerro de ouro, né? Que está em Êxodo 32, 6. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram no mesmo dia 23 mil. Isso está também em Números 25, 1 e 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Está em Números 21, 5, 6. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Está em Números 14, 2 e 37. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Essa parte até aí falou sobre a tentação no deserto. E também serve para o nosso aviso. Agora, dando sequência, nós vamos ler em relação à idolatria, é o 14 em diante. Porquanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Sim, nós aprendemos na semana passada que quem participa do sacrifício como do altar, quem cuida do altar como do sacrifício,
Então, isso agora, só que aqui é do lado negativo. As coisas apresentadas aos ídolos, então estou com medo do altar dos ídolos, e os altares dos ídolos são em honra a Satanás, o demônio. Então, veja aqui. Então, não sabeis, porventura, os participantes do altar, que aqueles que comem do sacrifício, aí ele diz, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? De maneira alguma. Que o que é sacrificado ao ídolo também é alguma coisa? Não, porque não são deuses, são demônios. E os homens é quem fizeram eles deuses. Aí ele diz aqui, olha, antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Veja só, sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Amém? Então veja só, está dizendo, isso aqui inclui não só as coisas aos ídolos, mas a adoração aos ídolos. Ou seja, uma pessoa, por mais santa que tenha sido na terra, quando alguém toma aquela pessoa para lhe ser como protetora, como intercessora, então as pessoas estão fazendo daqueles santos como Maria, como José, como Antônio, como Pedro, como João, como sei lá quem for, estão fazendo delas um ídolos. Então a adoração vai para os demônios, não é para Deus. Estão entendendo? Então vamos continuar, estamos já terminando aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Muitas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, mas cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convidar a comerdes, e se quiseres ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a consciência do outro, porque que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Nosso Deus e nosso Salvador, estamos aqui mais uma vez, agradecido ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela confiança do nosso pastor e também pelo respeito, pela atenção dos nossos amados irmãos. Nós pedimos que o Senhor em tudo nos abençoe, ó Pai, para que seja um culto maravilhoso, que nada destoe do Teu Espírito Santo,
nada seja permitido de espírito cruzar com o nosso, mas que seja o teu Espírito Santo que esteja sempre em nós. Abençoa todos quantos viemos aqui e os que ainda hão de chegar, e também os amados visitantes, e que neste culto de ceia, que todos que vierem à mesa, ó Pai, que o Senhor tenha perdoado, tenha aberto mais uma oportunidade a todos nós. Cuida de mim, porque nada eu sou e preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua presença como toda a igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Poder sentar, irmão. Meus preciosos irmãos, nós estamos aqui, enquanto avança os estudos, chegamos no assunto que está próximo mesmo ao da ceia. Então, como falei, tudo aqui que Paulo começa a falar, ele está mostrando que tudo foi usado para exemplo nosso. Tudo foi usado para exemplo nosso. De maneira que aquilo que aconteceu com os irmãos lá fora, aquilo sirva de exemplo para todos nós. Amém? Que possamos ver que Paulo diz claramente que aquilo que faltavam, não sei quantos anos, 1000 anos, parece que foi mais ou menos 2 séculos quebrado, ou mais, 2 séculos, 2.500 anos, por aí assim foi. E ver que Paulo já dizia que aquela rocha que os seguia era Cristo. Amém? Isso deveria mostrar para os trinitarianos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo que fizeram ali a Deus, Paulo diz claramente, fizeram a Cristo. E que isso seja para exemplo nosso. E Paulo ainda mostrou, e eu citei alguns quadros aqui, em que tem correspondência em números, em Êxodo e até Deuteronômio. Mas o mesmo tempo é hoje. As acusações que Deus fez também, que os homens estavam separados de Cristo, remugando contra Cristo, acontece a mesma coisa. Porque Deus já conhecia a descendência dos malignos, a descendência daqueles que iriam ignorar Cristo e fazer o que bem querem. Nós vimos a audácia de pessoas a ponto de querer comparar Jesus Cristo como homossexual, a ponto de pegar mulheres lésbicas, não tem vergonha de mostrar suas carnes, e pegou o símbolo do cristianismo, que é a cruz, e começou utilizá-lo mutilando suas próprias partes íntimas. E não obstante, não achando pouco, inventaram uma crucificação em que Maria, ou seja, botaram uma prostituta, sei lá, uma lésbica, que é pior do que prostituta, com os peitos de fora, abraçando um gay, lá na cruz, tudo debochando de Jesus. E abaixo tem um outro desgraçado, que Jesus tinha misericórdia, mas quem faz isso é desgraçado. Está pecando contra o Espírito de Deus. Se trajou de Satanás e ficou. O povo fez aquilo ali através dos soldados, porque era vontade dos judeus. Mas eles deram outra conotação. Botaram o camarada com 2 chifres de bode,
como se o Satanás estivesse vencendo, estivesse dominando Jesus Cristo. Então, veja só o que é que vem para o povo que assim foi. Tem muitos até que não são religiosos, estavam criticando. E quando uma vez um deputado foi criticar uma coisa dessas, que aconteceu também em São Paulo, e por último agora, peço no Rio, quase seriam apedrejados que foram crucificar. E então ainda aparecem aqueles defensores públicos, que são políticos, vão defender que aquilo foi cultura. Graças a Deus que o nosso presidente não tem papa na língua, e ele como não é crente, também diz palavras feiosas. Isso começa com P. E é verdade isso mesmo. Desculpa a expressão, isso é uma putaria mesmo que fizeram. Fizeram um negócio dantesco. Fizeram um negócio daqueles que fizeram São Paulo dizer, no capítulo 1 de Romanos, a partir de 21, que eles são tão desgraçados, que Deus entregou eles às paixões infames, a toda sorte de doenças, e tudo que é de mal, porque eles não louvaram ao Criador, mas louvaram a criatura. Eles estão louvando a criatura. Ali foi uma profecia tremenda que Paulo fez. Estão louvando a criatura mais do que ao Criador. E talvez nem tenha tanto para o Criador, porque nós sabemos que o Criador é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em João diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso irmão, o nosso Salvador. Ele é tudo para nós. Aleluia! E nós estamos aqui para louvar e glorificar e aceitar as suas graças e misericórdia sobre nós, porque nenhum de nós tem merecimento de estar posto no lugar alto, porque todos nós pecamos e destituídos fomos ou estamos da glória de Deus. Portanto, outra palavra diz, Paulo, que Deus colocou a todos debaixo da desobediência. Quem está debaixo da desobediência, ele é merecedor do céu ou do inferno? Do inferno. A igreja, eu quero participando mais, que é um estudo. Então, veja, nós somos devedores do céu ou do inferno? Do inferno. Mas, o que é que a Bíblia diz, complementando? Diz, mas Deus usou de misericórdia para com todos. Agora, quem aceita a misericórdia de Deus, anda na sua presença, procura glorificar e exaltá-lo, então está seguindo o caminho que leva à eterna glória, porque Ele garantiu, o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, aqueles que não querem seguir essa trajetória e como se dispersam, o que é lamentável é que muitos dos filhos de Deus foram eles que fizeram assim também, a ponto de haver aquela lamentação que até o jumento conhece o seu possuidor, o boi conhece a manjedoura do seu dono, mas o povo de Israel não conhece ao seu Deus. E até hoje, fala em Jesus Cristo, que quem mais fala bem dele diz que ele é a segunda pessoa da Trindade. Fala em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo diz aquelas pessoas que estão na Bíblia, eles querem desmentir. Agora, um homem macaco, eu chamo ele de macaco, porque ele defendeu todo o macaco. Pode ver qualquer um de vocês. Charles Darwin, veja se ele não parece um macaco. Ele tem a fisionomia do macaco. Aí é um ser mortal, não existe mais nem o pó dos seus ossos, mas a turma está, eu digo a vocês, 99% das faculdades, o senhor diz da faculdade, e que não diria da escola? Até a faculdade de Harvard, ela também defende ainda Charles Darwin como outros mais. Ninguém provou a bobagem que eles levantaram, ninguém provou, ninguém conseguiu. A ponto de
um cientista, como eu falei aqui há umas semanas passadas, chegou a dizer, não, eu sou agnóstico, eu não posso crer em Deus porque eu sou agnóstico, mas eu também sei que ninguém até agora provou a origem da vida. Então a origem da vida é de um ser superior. Eu só não digo que é Deus porque eu não aceito como Deus. Aí ele disse, eu sei que nesse mundo eu ainda não vou conhecer. E realmente, infelizmente, ele conheceu do outro lado. Depende da misericórdia de Deus, nós não podemos julgar ninguém. Mas é muita loucura acreditar que uma raça humana que pode criar, que pode ter inteligência para fazer qualquer coisa, veio de um animal, de um gás, de um animal que apodreceu. Outro diz que veio de uma ameba. E tudo isso foi provado. E até os componentes da célula, que é uma coisa mais bela do mundo, você vê uma célula assim, aberta para todos nós. Você fica de mão no queixo. Tem todas as coisas, tem os cromossomos, tem tudo. Tem a corrente elétrica que gira assim sobre um núcleo. Tem de tudo que você quiser saber. E quando se separa aquilo, não tem vida de jeito nenhum. Os aminoácidos, tudo, nada fica com vida. Naquele documentário que falei para vocês, vocês podem assistir. Quem não assistiu, assistam. A chamada dos cosmos, se não falha a memória. Então, ali mostra a essência de Deus. Bilhões e bilhões de meu Deus, de galáxias, bilhões de galáxias. Gente, bilhões de galáxias é um negócio muito grande. Uma das menores galáxias é a da nossa, que é a Via Láctea. E você veja, tem astro lá que para dar o ciclo sobre o Sol passa 12 anos. Planeta, cometa, 12 anos para fazer um ciclo sobre o Sol. A nossa Terra dá 365 dias. Agora, tudo isso aí foi a natureza que fez, não foi nada feito por Deus, na linguagem desses homens. E o pessoal acreditando, o pessoal fazendo doutorado baseado no que estudou sobre esses homens. E toda vez que vai, passa, porque estão defendendo uma coisa desgraçada. Estão defendendo a criatura e negando a existência do Criador. Por isso, gente, será muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pior do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então, serve para exemplo, e diz, não tentemos a Cristo, não forniquemos, não façamos essas coisas que desagradam ao nosso Deus. Procuremos viver em união, e como até o irmão Caleb falou aqui, a presença de Deus é importante. Todos nós em casa, quando saímos, o pastor César tem pregado, o irmão Francisco, e todos nós temos falado sobre isso, porque nós não somos nada tirando da presença de Deus. Um dos exemplos maiores que Deus mostrou, quando tira a presença dele, que o homem cai vertiginosamente, quem se lembra? É o quarto de Elias. Elias matar 400 e tantos profetas, desafiar, de quando ele saiu, Deus já tirou da presença dele, porque se a presença de Deus estivesse nele, quando ele recebeu a ameaça de Jezabel, ele teria dito, você não acha que é pouco demais, não? Eu já matei mais de 400 dos teus profetas, né? Dos teus falsos profetas. Deus já mostrou que humilhou os profetas de Acabe. Deus mostra o que é que faz com os seus inimigos. Então, o que vem a você com o seu exército, Deus vai me dar vitória. Mas não, Deus afastou-se, tirou a sua presença por enquanto. Ele correu como um coelho e se escondeu numa caverna e começou a pedir a morte, porque ele achava que ia ser morto por aquela falsa profetisa. E assim sendo, ele preferia ser morto pela mão de Deus. Ainda disse, não sou melhor do que meus pais. Aí você veja a presença de Deus como é importante. Sansão, aquela força todinha, quando Deus tirou sua presença, ao revelar o seu segredo a Dalila, Deus tirou a presença dele. Quando ele foi pensando que tinha aquela mesma luta para pegar os filisteus,
ele notou que não tinha mais nada daquilo que Deus tinha dado. E assim é com qualquer um de nós. Saul aconteceu a mesma coisa. Deus visitou Saul, Deus não abandonou Saul de tudo, não. Deus deu muitas vitórias a Saul. Tanto é que Deus foi tão misericordioso, foi da vontade dele dar 40 anos a todos aqueles. Deu 40 anos, se foi embora Samuel, deu 40 anos a Saul, deu 40 anos a Davi como rei. Entende? Mas na hora que Deus saiu da presença, ou ele deixar de clamar pela presença, todos eles falharam. Eu não sei como é que um homem recebe um mandado de Deus para destruir tudo. E ele vê criança, eu nem estou vendo aqui criança tão nova, ele vê criança de 1 ano, criança de 9 meses, 8 meses no braço das mães, sorrindo para o inimigo, que nesse caso seria Israel. E ele, não, o mandamento de Deus foi matar. E ele sangrar aquela criança, sangrar a mãe, sangrar os animais. E o principal de tudo aquilo que tinha causado de estrago em Israel, ele reservar para ser seu conselheiro, o Agag. Isso é duro. Uma pessoa dela teria que estar fora da vontade de Deus. Teria que estar. Então todos têm seu momento. A presença de Deus faltou em Davi, faltou. A presença de Deus faltou em Davi quando ele da sua alçada do seu castelo, olhou lá, cresceu o olho na silhueta de uma mulher nua, e ele cresceu o olho, ficou esbabacado, olhando o movimento da mulher tomando banho, e ele ficou tão doidão, um homem que tinha não sei quantas mulheres, ficou tão doidão que disse, quem é aquela mulher? É a mulher de Erias, o teu general. Se ele estivesse ali na presença de Deus, ele teria dito, meu Deus, me perdoe, porque eu olhei, porque ele até podia dizer, eu pensava que era uma mulher livre, que os reis naquela época tinham esse privilégio, se agradar da mulher, podia ter 1000 dentro de casa, e ele mandava buscá-la. Mas ele é a mulher do teu rei, e Davi sabia que ele podia usar qualquer mulher, mas não mulher de um marido vivo. Ele ficou com Abigail, porque foi salvar, levar comida para ele, porque Deus matou o marido de Abigail, porque não quis atender o seu servo. E ali não houve nenhum erro, foi Deus que matou. Nenhum erro em Davi ficar com a mulher dele, porque tinha esse direito. Mas fazer o que ele fez com Betseba, ninguém entende. Como Deus teve misericórdia. Por isso, a misericórdia de Deus, ele disse a Moisés, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Amém? Então, quer dizer, não é o que um fez mais, outro fez, não, de quem eu quiser. Por isso que eu disse naquele dia que, nos nossos olhos humanos, Davi pecou mais do que Saul. Mas, no entanto, Davi pediu perdão e respeitava o mandamento de Deus. Saul recebia o mandamento de Deus, mas era aquela pessoa, é como aquele meninão que é fortão, tudo, mas não tem muita cachola. E salvou o principal inimigo do povo de Deus, que foi o Agag. Ia mandar Agag sentar ao lado dele. Justo. Então ele se compadeceu de Davi, se compadeceu de todos nós, porque todos nós, se a gente fosse olhar escrito, Deus mandasse assim a carta, olha o que é que vocês já fizeram, quem é que poderia dizer, eu posso levantar minha mão e dizer que estou certo com Deus? Estamos certos com Deus pelo seu sangue, pelo seu sacrifício que ele fez para nos resgatar do pecado. Amém? Então esse Deus merece uma salva de palmas. Vamos glorificar Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó, Deus não se agradou da maior parte deles. Por conseguinte, eles foram prostrados no deserto. Veja, fala também aqui sobre os 23 mil.
que adulteraram, fornicaram, vendo as mulheres santas com aqueles vestidos longos, como as daqui, servindo a Deus, não aqueles trajes provocantes. Eu uma vez, faz muitos anos isso, eu já era crente. Aí eu parei, eu vinha com o carro, o sentido da Conselheira Guiar era diferente naquela época. Aí eu sei que eu parei, tinha lá um vendedor de tapete, e que é do Oriente. Então, eles alugaram duas moças bonitas, não tão bonitas, mas eram bonitas, para dançar a dança do ventre na calçada. E eu vinha com o meu carro e parei. Disse, mas, meu Deus, isso agora faz muitas pessoas parar para olhar essa dança do ventre. E naquela época, e hoje a pessoa vê a nudez campeando, né? Mas mesmo assim param. E eu olhei assim, disse, meu Deus, eu vou sair daqui. Eu parei para ver e vai criticar, mas disse ainda vai pensar que vai criticar, vai terminar entrando no espírito. Liguei meu carro e fui embora. E elas se requebram, elas ficam apenas com a roupa íntima, por debaixo de um bocado de miçanga, como fosse uma saia. Quando ela se balança, aquele se abre para aparecer a roupa íntima, e se requebram para um lado, se requebram para o outro. Eu disse, numa época dessa, que as mulheres estão nuas por aí, e ainda chama atenção, imagine naquela época as mulheres eram bem trajadas, entendeu? Vestiam bem, vestiam de uma maneira cômoda. Mas os homens não aguentaram. Aí foi a armadilha que o Balaão achou para botar em cima de Israel. São muitos homens ali, jogam um bocado de mulheres aí, e jogaram mulheres à vontade. Eu sei que naquele dia morreram 23 mil. 23 mil pessoas foram prostradas porque saíram da vontade de Deus, saíram da presença de Deus para se prostituírem. E teve um ainda que foi morto pelo Finés, que chegou chorando assim, dizendo, como que diz assim, eu achei essa mulher para mim, encheu meus olhos, permite que eu fique com ela, sei que lá, e foi para uma tenda, e parece que estava inclusive deitado com ela já. Então foi quando o Finés veio, cravou a lança dos dois, e mais tarde ele foi elogiado por Deus. Naquele quadro, veja só que loucura quando Deus permite a presença dele sair para que os homens sintam que não são nada. Saíram tudo, há pouco tempo tinha dado aquelas honras a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quando passaram o Mar Vermelho. Mas quando passaram, que Moisés foi apresentar a eles, não é verdade? Perante o Senhor, o monte fumegava e relampejava, ninguém podia tocar no monte, se tocasse até o animal morreria. Então pedindo, não, Moisés, fale tu conosco e não Deus, para que não morramos. Mas o que foi que aconteceu? Quando Moisés vai, tá certo, vou falar, aí vai subir 40 dias na presença de Deus, sem comer, sem beber, do tipo de Cristo que ele era. É por isso que o irmão Brando disse que esse 40 é um número muito importante para Deus. 40 dias, 40 noites, sem beber nem comer. Aí o povo se levantou, se sentou na sua, como é que diz? Na sua loucura. Sentou para folgar e depois começou a pular e dançar. Eu acho que foi o primeiro carnaval que houve na terra. E pessoas desnudas. E pior não é isto. A gente vê coisas que é demais, meu Deus, eu te agradeço pela minha salvação e vejo como tu foste misericordioso. Um sacerdote, que o irmão dele estava na presença de Deus, e ele sabia já do que Deus faria, e chegaram para ele, não, nós queremos fazer um bezerro de ouro, e tiraram seus pendentes, que ele usava aqueles brincos, aprenderam isso lá no Egito, e tiraram os brincos, as mulheres, brinco, pulseira, corrente, tudo, e botaram, e derreteram, e o que acontece? Fez um bezerro de ouro. Veja agora, o homem que é um ser inteligente,
O homem que é um ser criador, o homem que é um ser inventor, o homem que Deus guia ele pela mão para fazer o bem. Esses homens agora acreditaram que foi um bezerro, uma peça inanimada, uma peça de ouro que tinha libertado ele. Começaram a honrar e louvar o bezerro. Aí Deus não aguentou. Lá de cima, parece que eu estou vendo, Deus não aguentou. Disse, Moisés, desce depressa, porque o teu povo se corrompeu. E Moisés, quando desceu, que viu o povo, a ira de Moisés também foi tão forte, porque se uma coisa que Deus me fez, Deus me fez aqui, né? E me entregou na tua mão. Você vai guiar o povo por esses 10 mandamentos. Não é, Caleb? E ele desceu aqui, alegre, as leis do Senhor estão tudo aqui. Vou pregar agora para o meu povo. Quando Moisés vai descendo, aí viu, parece que eu estou vendo assim, o Sandrómano do Rio, ou o campo de futebol, mas a maioria desnuda, se esfregando o homem nas mulheres, as mulheres nos homens. A ira de Moisés foi tão grande que ele pegou as tábuas e jogou lá de cima. E a gente viu o que aconteceu. Para encurtar o tempo, a terra engoliu aquelas pessoas. Mas nunca engole todo, sempre fica um resquício, sempre fica um cão para gerar descendência e ser contra Deus. O que acontece? Ficou um ali no meio, que quando houve a separação do povo de Israel contra aquelas 10 tribos, então o camarada não tinha experiência com Deus, e nem clamou a Deus que usasse misericórdia, porque quem separou aquelas pessoas ali foi Deus, para que aprendesse a não fazer coisas que não devia. Salomão agora era o culpado, só que Deus poupou ele para descontar dos outros, no futuro de Salomão, na descendência de Salomão. Então aquele cara, quando conseguiu 10 tribos, aí com medo que eles não fossem adorar em Siló, e assim fosse de alguma maneira conversada para voltar para o outro reino, que era Judá, o que foi que ele fez? Mandou construir 2 bezerros de ouro. Veja só, ele sabia da história, ele sabia que nada ia agradar a Deus. Eles fizeram 2 bezerros de ouro. O vosso Deus está aqui, não precisa ir lá adorar não, que o vosso Deus, que tirou vocês do Egito, está aqui, 2 bezerros de ouro. Então, são coisas que, se a gente for meditar, a gente não tira o rosto do chão, não deixa de clamar a Deus, e fica sabendo que Deus de misericórdia é este. Olha, a gente vê aquela admiração com Jesus, aquilo não foi nada. Que homem é este que faz cessar a tempestade, que faz baixar o vento? Aquilo é nada. Que homem é este que passar pelas coisas que passou, que nós provocamos, causamos a derrota dele, causamos a vida dele pregada lá na cruz, tudo fizemos, e ele coloca a gente na condição de sermos salvos, porque o sacrifício dele foi para benefício nosso. Amém? Você já imaginou? Glórias a Deus! Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou, se tiver um vizinho que só faz ali mal, e você sabe que ele não está protegido por Deus mesmo, vive na desgraça, vive na miséria, mas só faz o mal, você não vamos fazer o bem àquele vizinho, mas mamãe ou papai, fazer bem àquele camarada, que ele só fala mal da gente, ele joga lixo da frente da casa. Não, mas vamos fazer a vontade de Deus? E mesmo assim, vamos fazer o que Deus quer? Então, meus irmãos, nessa de fazer o que Deus quer, é que muita gente, não, mas ele fez isso comigo. E Jesus saber que nós causamos isto. Ele não iria morrer, quem crê nisso aqui, que ele não iria morrer pelos ímpios, se não tivesse a sua noiva, a sua igreja. Se não tivesse a sua igreja, matar tudo. Tanto é que ele morreu por muitos, não quer dizer morreu por todos. Carregou o pecado de todos, que todos pecamos. Por isso que diz, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas aquele sacrifício não foi nem pela nossa carne, o pastor César de Irmão Brando diz, foi pelas nossas almas.
Aí, por conta do sacrifício que ele fez por nós, ele abrangeu a todos que quisessem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Então, esse Deus glorioso, veja só, eu vou terminar, mas eu tenho aqui mais uns 2 ou 3 minutos. Naquela pregação daquele irmão César, esqueci, José Roberto, né? Ele mostrando as trocas. Trocou isso por aquilo, trocou isso por aquilo, né? Vocês que ouviram o culto sabem. Agora, teve uma troca que foi causada por Jesus, por Deus. Os homens trocaram Jesus por quem? Barrabás. Lembra daquele hino, que é muito bonito, muito profundo. Soltaram Barrabás, né? Coisas desse. Mas se isso não fosse assim, hein? Que seria de mim, que seria de você? Que seria de você, Elvis? Que seria de você? Se isso não fosse assim, então aquela troca parece que foram os homens que fizeram. Aí nós, os homens trocaram Jesus por Barrabás. Mas Jesus quem disse, vocês vão ter que trocar meu filho por Barrabás, porque eu tenho, meu plano é outro, né? Então, trocaram Jesus por Barrabás, aí parece uma ingratidão. Mas veja, foi Jesus que movimentou aquilo ali, porque se Jesus escapasse, até o Satanás sabia que a terra estaria em suas mãos e a cédula do pecado não iria sair, a cédula que ele tinha do povo não iria sair dele, porque Jesus não seria morto. Então Satanás, ele é astuto. Satanás queria matar Jesus nas enchentes, queria matar Jesus pulando do pináculo, coisas assim. Mas quando ele encostou em Pedro, porque Jesus estava dizendo que havia necessidade dele morrer, ele tocou em Pedro. Vou nem comparar com você, você é Samuel, profeta, rei e sacerdote. Tocou assim em Pedro e disse: diz a ele que ele não precisa passar por isso não. Diz a ele que ele tem a piedade dele. Aí ele vem: homem, por que tu faz isso contigo? Tem piedade de ti mesmo. Que lá, Jesus, sabendo que é Satanás, virou-se, onde virou para Pedro, mas não foi Pedro. Se alguém pensar que foi Pedro, está errado, porque Jesus está demonstrando todas as palavras dele. Foi o diabo. Aí Jesus: para trás de mim, Satanás. Tu não tem parte comigo no meu reino. Para trás. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, que ele, sabendo todas as ações, ele é o Espírito, sabia que era a morte de cruz, estava profetizado nos salmos, em todos os lugares, que era a morte de cruz que salvaria o seu povo. Quando foi lá na cruz, ele começou a pegar sacerdote e outros mais. Vai, homem, se tu podes, desce da cruz e creremos em ti. Creremos coisa nenhuma. Jesus sabia, se eu descer da cruz, ouvindo esses satanás, cristãos e demônios, eu deixarei de salvar o meu povo, que eu resgatei e escrevi seu nome desde antes da fundação do mundo. Amém? E nós estamos na presença de Deus, estamos salvos pela misericórdia de Deus. Vamos cair, levar água rasteira, vamos, mas os dias, como disse o irmão Júnior, já começou a sua contagem final. Foi profecia que Deus deu. Vocês ouviram? Foi profecia. Eu até ia dizer para ele: meu amigo, você ainda diz que é humilde desse jeito, ainda diz que é humilde, mas é a profecia de Deus. Deus toma quem quer, usa como quer, porque Deus é soberano. A prova é que eu não sou ninguém. Ele usa para dar essas palavrinhas com vocês. Nenhum de nós aqui é nada. Não é verdade? Nenhum de nós aqui é nada. E quem disser não, eu sou alguma coisa, está se afastando de Deus, porque está usando expressão farisaicas. Mas nós estamos aqui porque somos de Cristo, somos cristãos, somos salvos de Jesus. Deus nos abençoe. Igreja do Deus vivo, Deus nos abençoe.